Boa noite a todos, irmãos e irmãs do nosso movimento espírita e aqueles que também são simpatizantes da doutrina espírita. Neste momento nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, para que possamos compreender a mensagem deste capítulo que introduz o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. E que nós possamos extrair deste capítulo aquilo que vamos usar no nosso dia a dia, na nossa existência, para ficarmos cada vez melhor. Assim, então, pedindo a orientação e ajuda dos irmãos espirituais, vamos iniciar os trabalhos. Como eu disse, o capítulo que envolve é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. E este capítulo é interessante porque ele fala das leis, as leis em geral, as leis dos homens, as leis da natureza, as leis de Deus. Ele diz assim lá no item 6, quando fala do Espiritismo, neste capítulo, e eu vou ler para a nossa reflexão. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento personificada em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos que são as vozes dos céus, sobre todos os pontos da terra, e uma multidão inumerável de intermediários. E lá no início, no item 2, vai dizer assim, quando fala de Moisés: há duas partes distintas da lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Ora, se nós dermos uma boa olhada e usarmos um pouco do nosso raciocínio com o título Eu não vim destruir a lei, fica claro que essa destruição de lei são aquelas que são mutáveis, aquelas que não fazem parte daquele rol de leis imutáveis, como aqui diz, como está bem designada aqui. Então, na verdade, o que nós vamos falar é exatamente destas leis que, no segundo momento onde Cristo vai aparecer, ele vai modificar as leis. Ele vai pegar aquelas leis de Moisés, vai alterá-las e vai fazer com que se tenha uma nova era, uma nova maneira de enxergar, não Deus como um ser punitivo, mas Deus como um ser de amor. E um amor não esse de abraçar e dar beijinhos, mas um amor incondicional, absoluto e irretratável. Então, que leis são essas? Bom, vamos dar uma olhada nessas leis. Para que nós possamos entender estas leis, é necessário que entendamos as bases, os fundamentos e de onde essas leis saíram. Então vamos iniciar junto com a doutrina lá no Livro dos Espíritos, quando lá no início a pergunta 1, que introduz o Livro dos Espíritos, vai falar de Deus. Que é Deus? E aí a resposta do Espírito de verdade é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Bom, inteligência suprema dentro da onipotência e onipresença de Deus, porque somos os produtos de Deus, então ele existe com certeza, algo muito maior do que a complexidade que sequer nós entendemos hoje dentro da ciência. Ele é a inteligência suprema. Mas vamos para a segunda parte, causa primeira de todas as coisas. Ora, causa primeira de todas as coisas é o cerne, fundamento de onde parte tudo aquilo que hoje existe.
de um ponto inicial que não existe nada antes. Porque se existisse alguma coisa antes, esta coisa antes seria Deus. Então, se Deus está no ponto inicial, dele partem todas as coisas que hoje existem. Então, partem as leis. E essas leis, elas são regidas, ou regedoras melhor, de todo o universo. Nós vamos então olhar, estamos olhando então a pergunta 1, capítulo 1 da questão número 1, resposta do Espírito de Verdade. E nós vamos olhar também do capítulo 1, para que tenhamos uma ideia, até o capítulo, ou melhor, ao capítulo 12, das leis morais, onde vai aparecer o que é essa tal lei, que está descrito também aqui no título 3º das leis morais, que vai dizer lei divina ou lei natural. Bom, mas que tal lei é essa que Deus criou? Bom, Deus criou uma série de leis que algumas nós compreendemos e outras não. Na verdade, todas são leis de Deus, inclusive as mutáveis dos homens, que são produtos indiretos dele através dos homens. Claro, vinculadas a uma imperfeição, por isso mutáveis, porque as leis de Deus são estáveis, como é Deus, único e estável. As leis que nós conhecemos são leis dos homens, como disse, mutáveis. Um outro grupo nós vamos dizer que são as leis que são vinculadas às leis da natureza. As leis da natureza são todas aquelas que nós conhecemos ou não e que fazem com que nós tenhamos uma ideia, uma percepção de tudo o que está acontecendo ao nosso redor em termos de efeitos nos 5 sentidos que nós temos, como a lei da gravidade, a lei da repulsão, da atração, as leis que regem toda a biologia. Mas, dentro de tudo isso, existem algumas leis que nós não compreendemos. Como é feita a geração do ser biológico, fenótipo aqui que nós temos. Como é que isso funciona? Não temos a solução, porque isso está vinculado a algum lugar escuro em que o conhecimento ainda não nos permite que tenhamos essa possibilidade, essa vantagem de conhecer essas tais leis. Tudo aquilo que nós não conseguimos encontrar dentro da natureza da ciência normal, da lógica, da onde nós vivemos, estão dentro do grupo que nós vamos chamar de leis naturais, que engloba todas as outras leis. Essas leis naturais são as tais leis imutáveis e algumas da natureza por também serem leis que partem de Deus. Todas essas leis estáveis e imutáveis são aquelas que não vieram para ser destruídas, como está dizendo o título do nosso capítulo. Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento às leis de Deus. Mas mostrar, é o que Jesus vai nos dizer, na parte em que ele então traz essa modificação que Moisés colocou no início, nas chamadas leis civis, que não eram só civis, eram penais, porque punitivas, eram leis de comércio, que agia na parte comercial, e outras tantas as relações entre homem e mulher, relações entre filhos e tudo mais. Mas, como todo mundo chama de leis civis, vamos dizer que tudo isso seja leis civis, inclusive as penais. Então, essas leis foram modificadas porque os tempos vão mudando, e essas leis estavam vinculadas àquela maneira rude do povo. Precisavam que houvesse uma obediência muito grande. Então, Moisés cria essa punição que Deus é capaz de dar. Jesus diz que não, que Deus é amor e que Deus é nosso Pai. Pai é uma figura que sempre protege o seu filho, então é um significado de amor. Daí a expressão simbólica de usar Pai como o amor que ele quer colocar a todos os seus filhos.
Então, essas leis são elementos nucleares do Espiritismo, que dão esse alicerce, esses preceitos que nos fazem entender todo o processo no qual nós estamos inseridos. E esses elementos nucleares, eles vão se desenvolver alguns elementos que vão aparecer dentro do nosso Livro dos Espíritos e em conjunto, claro, com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Em primeiro lugar, elementos gerais do universo. Entre outros, eu estou pegando os principais. Lá no segundo capítulo fala em elementos gerais do universo, que na verdade trata-se de espírito e matéria. E esse espírito e matéria envolve mais outros 3 elementos, que é Deus, que está no comando de tudo, envolve um outro elemento que nós conhecemos muito bem, mas que não percebemos, mas a doutrina nos diz que ele está ali, que é o fluido cósmico universal. E ainda um terceiro, que é o elemento de ligação entre o espírito e a matéria, que é chamado na doutrina de perispírito. Isso também são esses elementos, essa interligação, essa questão toda muito bem, essa engrenagem muito bem trabalhada, que nós conhecemos e funciona, são regidos por leis. Muitas delas nós não conhecemos. Querem ver uma delas? Onde está o fluido cósmico universal? Matéria primitiva, da onde todas as outras nasceram, como é matéria única. Entra na cabeça da gente isso aí? Não entra muito bem. Mas não entra por quê? Porque nós não conhecemos o que está por trás, o que veio originalmente e fez com que esse fluido cósmico universal pudesse existir e formar todas essas matérias que nós conhecemos. O que está aparecendo aqui atrás, o que está sendo usado para a filmagem, eu, vocês, o que está na casa de vocês, a comida, os objetos, tudo isso reside na gênese da matéria primitiva universal, chamada fluido cósmico universal. E ele rege os elementos gerais da matéria, porque todos estão mergulhados nesse fluido cósmico universal, regido por leis que não são revogáveis. São aquelas leis que o capítulo diz: eu não vim destruir essa lei. O que ocorre é o seguinte, é que o fluido cósmico universal é um meio de propagação de tudo que existe. Fluido é meio de propagação. Cósmico, porque como ele é meio, tudo está mergulhado nele, todos os planetas em todos os lugares estão mergulhados nele, dentro do universo. E ele é universal porque, embora nós possamos ter várias encarnações, e uma das relações fundamentais da reencarnação é a universalidade, através dos tempos, esse fluido cósmico universal, que está desde o princípio, que não se sabe quando, de tudo e dos tempos, está em todas as encarnações, então ele é universal. Mais universal do que possamos imaginar. Fluido cósmico universal, regido por leis irrevogáveis que ainda nós não conhecemos. Então, esses elementos gerais do universo, combinado com o fluido cósmico universal, perispírito e Deus, e todo esse conjunto de coisas inexplicáveis, e no local que nós vivemos até explicáveis algumas regras, tudo isso forma um conjunto de elementos primordiais, que se resume, então, na pluralidade dos mundos, que nós já falamos aqui. Todo esse conjunto da abóbada celeste que nós não conseguimos compreender. Também está vinculado à pluralidade das existências. Tudo aquilo que nós não compreendemos do antes, do que vem, do que estamos fazendo e assim por diante. Tudo isso a doutrina explica através destes elementos nucleares fundamentais, principiológicos. O intercâmbio mediúnico, a existência da possibilidade da comunicação entre 2 planos diversos em dimensões diferentes.
que é, vamos dizer, um mundo espiritual nos seus vários estratos, e eles existem, e aqui não é uma questão de não conhecer ou não, porque está descrito no item 2 do capítulo 3, o mundo da erraticidade. Ali ele vai mostrar todos os estratos que existem, tudo aquilo que pode existir em termos de estratos dentro dos planetas, dos mundos e assim por diante, na configuração que Kardec nos propõe. Muito interessante, por sinal, essa configuração. E ainda a mediunidade, a capacidade que nós temos de estudar cientificamente a mediunidade, o mediunismo, né, que é natural, para que possamos então cientificamente entender e fazer com que as coisas possam ser trabalhadas de uma maneira muito melhor do que simplesmente fazer pela experiência única própria e não com ensinamento técnico, vamos dizer assim, do uso dessa habilidade. E nós temos ainda uma questão que vai envolver mais interessantemente a coisa, que é o livre-arbítrio, onde dentro de um binômio liberdade e responsabilidade também estamos sob a égide destas leis, que na verdade não são as leis de Deus. Às vezes dizemos, e como Moisés dizia, Deus pune. Deus não pune ninguém, porque Deus tem as suas leis. Quem pune, se autopune, ou seja, é o agente do delito, é o agente do julgamento e é o agente da penalização e cura. Que dá o exaurimento de todo esse processo somos nós mesmos. Acreditem ou não, somos nós. E todo o produto do que hoje existe na nossa existência e aqueles que convivem conosco são produtos, resultados de causas precedentes. Ou o próximo item, lei da causa e efeito. Observem aqui que a lei da causa e efeito não é uma simples aplicação derivada da lei de Talião. Não. A lei de Talião é uma lei de reciprocidade direta que faz com que o agente do delito fique, às vezes, fora da punição. Se eu xingo o filho do vizinho, o vizinho tem condições, tem autoridade para xingar o meu filho. Se eu fui o agente que prejudiquei, por que o meu filho está pagando? Essa é a reciprocidade direta e ela não é verdadeira. Ela está vinculada a uma coisa chamada ordália, ou seja, eu cometi um delito. E aí o juiz, seja o juiz da onde, diz, ele vai pagar a pena ou não vai pagar? Quem vai julgar? E aí eles amarram uma pedra na minha cintura e me atiram dentro de um rio. Se eu conseguir me salvar, é porque Deus sabia que eu era inocente e me salvou. Se eu desencarnar por aquele efeito, eu era o culpado. Ora, isso não tem lógica. Isso é uma penalização bruta e injusta. Bom, então também não é ação e reação da lei física, porque a lei física ela é mecanicamente física, vamos dizer assim, se eu posso usar esse termo, porque ela não tem como haver flexibilizações. Se eu aplico uma força em determinado objeto, esse objeto me retribui com a mesma intensidade e módulo, mas em sentido contrário. E não tem como eu bater forte com a minha mão na parede e a parede me dar uma resposta menor, a não ser que haja uma dissipação de forças no objeto onde eu bati. Mas a reação é a mesma, porque a dissipação vai acontecer. Como eu bater com toda a minha força numa parede com um protetor de mão, borracha ou qualquer coisa. A força vai se dissipar para algum lado, mas ela vai ser aplicada incondicionalmente. Quanto à lei da causa e efeito, que é de gênese espírita, ela é diferente, porque ela também tem um retorno de alguma coisa com a lei física, mas não é a lei física, porque a lei da causa e efeito vai fazer com que nós possamos entender melhor o perdão, o amor, o trabalho pelo próximo, a caridade em si. Se eu conseguir fazer na minha encarnação coisas tão boas que façam com que eu possa ter bônus, eu sofrerei um pouco menos. E se eu sofrer um pouco menos, eu vou completar a minha
o meu trabalho na encarnação de uma forma mais tranquila. E aí eu vou pedir na prece a força para que isso aconteça. Se eu piorar a minha situação aqui, bom, aí a coisa vai complicar. Ou se eu cumprir tudo bonitinho como foi combinado, eu vou sair 0 a 0, o que é muito difícil e que provavelmente nenhum de nós faz isso, senão não estaríamos reencarnando várias vezes aqui na nossa Terra, neste nosso mundo de expiações e provas. Então, nós estamos perante mais umas leis aí, essa especificamente imutáveis, que são as leis de Deus, são leis naturais, aquelas que Jesus diz, não vim destruir a lei. Bom, e dentro desse processo todo, ainda existe toda aquela questão que vai envolver, como diz ali a lei da causa e efeito, no amor. Vejam que é bem interessante porque lá no capítulo onde fala fora da caridade não há salvação, a doutrina propõe a ideia de fora do espiritismo não há salvação, é uma afirmação que não deve ser levada em conta, porque não existe fora do espiritismo não há salvação, porque o espiritismo é um conjunto de ensinamentos, de medidas que nós podemos usar para melhorar, mas ele não vai solucionar totalmente se nós não quisermos. E envolve uma série de outras coisas. E uma coisa interessante que está escrito lá na lei mosaica, que está melhor não no decálogo, mas nas leis civis, é que amar ao próximo, ou seja, amar o meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus parentes, aqueles que já partiram, que eram todos do meu núcleo consanguíneo, era tranquilo. Mas amar alguém que era nosso inimigo era uma coisa muito difícil. Jesus vem e diz, amor, fim, amar até o inimigo. Querem ver? Jesus é fantástico com a capacidade que ele tem de pegar as coisas, os símbolos e transformar em grandes lições morais. Quando, na parábola do bom samaritano, acontece, melhor, o mal, aquele dano, o assalto que pegam aquele determinado homem, ele envolve 3 figuras ali, ele coloca o levita, o sacerdote e o samaritano. Então, ele está querendo fazer uma demonstração, porque os apóstolos estão ouvindo, estão prestando atenção naquilo que ele fala. Ele vai envolver a questão de amar o nosso inimigo. Vejam, eles vinham da Samaria em direção ao reino de Judá, a Jericó, se não me falha a memória. E eles então estavam dentro da Samaria, que era um inimigo natural do reino de Judá. O que eles fazem? Eles vêm vindo e de repente Jesus para e conta essa parábola, que havia o homem que havia sido machucado, estava muito machucado, veio o sacerdote, que era um homem encarregado dos rituais, do culto ao repasto dos antepassados, que era um homem da religião, um homem dos deuses, vamos dizer assim, não de Deus, mas dos deuses. E ele então passa do lado e não dá bola, mas vê. Do outro lado passa o levita, que era da tribo de Levi, que existiam alguns clérigos que eram da tribo de Levi e outros da tribo de Melquisedeque. Melquisedeque não é muito, ele é meio obscuro no Antigo Testamento. Mas o levita deveria ter o dever, porque era um homem também das coisas de Deus, em passar, ajudar este homem, e ele simplesmente passa do lado e vai embora. Mas um samaritano se tomou de dor. Foi lá, colocou óleo, enfaixou e disse para o homem da estalagem: bom, qualquer problema que der, qualquer custo, deixa ele aí direitinho que amanhã eu passo aqui e faço o reembolso de tudo.
quem era o próximo? O samaritano. E quem era o samaritano? O inimigo. Vejam esta lei do amor sendo aplicada, uma daquelas que são imutáveis e irrevogáveis, que Jesus coloca na brilhante parábola para fazer refletir aqueles que estão lá que eles deveriam amar os seus inimigos. E o inimigo representado ali era o samaritano. Interessante, né? Pois bem, no item 8 vai tocar nesse ponto, quando fala da nova era, que é uma parte bem interessante. Aliás, esse capítulo ele tem a primeira parte da lei, não vim destruir a lei, depois ele fala de Moisés, fala de Cristo, fala de Espiritismo, fala da aliança entre a ciência e a religião, que é muito importante, e depois ele fala da nova era, que é a era que vai, então, dar um jeito de modificar com essas coisas todas. Lá no item 8, aparece a seguinte passagem que ele diz, que é colocado aqui pela instrução dos Espíritos. Não teriam compreendido, ele está falando das mensagens daquela época, que foi exatamente a parábola que eu toquei. Eles não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que não pelos holocaustos, melhor. Nem que se precisasse perdoar um inimigo. Então, essa parábola do samaritano vem exatamente, vamos dizer, fazer o conjunto com esse item que fala da nova era. E que o Espiritismo vem nos mostrar isso, que nós temos que amar incondicionalmente, não só o inimigo, mas tudo e todos. Nós devemos amar a natureza, devemos amar as coisas, devemos amar a nós, aos nossos queridos e aos inimigos. Há um capítulo específico sobre os inimigos que diz como nós devemos proceder para amar os nossos inimigos. E lá no item 10, que eu vou também passar aqui para que nós possamos refletir sobre essas leis e essa introdução ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, olhem que interessante. Um dia Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Isso é verdade. Esse dia foi o advento de Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes, sede firmes. Interessante, né? O que ele está dizendo aqui é praticamente saindo do nascimento de Cristo ou das suas máximas, passando por todos os tempos e chegando até 1857, ou até um pouquinho antes. Para então nos mostrar que havia essa possibilidade e o Espiritismo, como terceira revelação, vem mostrar racionalmente, de uma maneira lógica, de como proceder, de como agir, colocando a fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, a fé raciocinada e tantas regras ainda não com todo o conjunto sendo revelado, mas nos mostra este caminho através do Espiritismo. Este capítulo introduz aquilo que começamos a estudar dentro do Evangelho, que nos traz todas as regras morais. Livro terceira parte, que começa com a lei natural, passa por várias leis e vai na última lei, lei de amor, justiça e caridade. E aí conclui com a perfeição moral. E fica aqui para a reflexão de todos 2 pontos fundamentais que são muito interessantes. O primeiro, que está aqui no Livro dos Espíritos, que é pergunta na 621.
Onde estão as leis da natureza, as leis na nossa consciência? E quem é o modelo? Mais adiante, Jesus. Deixo a todos essa reflexão, agradeço a atenção de todos e que nesse momento Deus, na sua infinita bondade e através de Jesus e os benfeitores espirituais, possam nos dirigir, ajudar e dar as dádivas divinas de acordo com os nossos merecimentos. Que assim seja. Boa noite.